pastor ajeita aí. Como passaram a semana? Alguns irmãos bem ansiosos aí. Mais louvado e engrandecido seja assim o nosso Deus, que com certeza, em tudo ele tem um propósito. Com certeza que é uma simples demonstração da tarefa que foi pedida. De coração, quantos gostaram da experiência? Já pode subir o nível da tarefa. Já pode subir o nível da tarefa então. Já pode ir para o segundo nível então, se os irmãos assim gostaram. Mas fato é que, com certeza, alguns dos amados mordomos aprenderam algo. Algumas aplicações que talvez estejam totalmente diferentes das aplicações que talvez Deus dirigiu assim a trazer. Mas com certeza Deus quer trabalhar em nossos corações, nos mostrando esses princípios tão especiais que Deus assim ordenou ao ser humano. Lembra lá na criação? Lembra na criação do Jardim do Éden? Quem Deus colocou ali para tomar conta? Adão. Qual que era a função de Adão ali no jardim? Administrar. Era um mordomo. E o mordomo, no final do dia, o que é que fazia? Prestava contas ao seu senhor. Imagine Deus chegando ali diante de Adão ali, falando, e Adão todo na expectativa, Senhor, vem cá para o senhor ver o que eu fiz hoje. Dei nome aos animais. Tá vendo aquele animal quadrúpede ali? Aquele animal com 4 patas ali? Aquele ali eu dei o nome de cavalo. A fêmea dele eu dei o nome de égua. Aquele outro animal com 4 patas ali que produz até um líquido branco, eu pus o nome de leite no líquido. Mas no animal eu pus o nome de vaca. E no macho coloquei o nome de touro. E ali era a prática de mordomia que Deus deu ali a Adão. Administrar e no final do dia prestar contas assim ao Senhor. E como bom mordomos também, na semana passada não deu para a gente terminar a introdução. A gente vai gastar alguns minutos para terminar e depois a gente vai para a prática das aplicações. Então abra já a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu só voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo de 1 a 2. 1 Coríntios, capítulo 4. Todos acharam? Vamos ler numa só voz, então. Acho que praticamente quase todas as traduções são iguais. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despendeiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Deus nos ajude assim. Bom, Antônio Carlos, poderia orar pedindo direção de Deus para com a aula? Senhor Deus, nós somos gratos por essa oportunidade na casa do Senhor. Amém. Poder ouvir a palavra do Senhor. Sim, quão precioso foi isso. Não trabalho, nem enfermidades, nem os princípios do governo. Sim, possamos servir assim. Todo tempo. Essa oportunidade, aproveitando, Senhor. Amém. Nós vamos abençoados com a tua palavra pregada. Amém. Nós queremos ser abençoados também. Essa aula do Espírito. Por favor, Senhor. Senhor. Sim. E Ele vai nos passar. Que nós Ajuda, possamos Senhor. estar com nossas mentes ligadas à tua palavra, Verdade. Senhor, e disposto, meu Pai, a praticar a tua Amém. palavra. Abençoe nossas vidas. Por favor, abençoe, Senhor. Amém. aqueles que não puderam chegar também, Senhor, conhece cada problema, Senhor. Nós possamos estar totalmente, meu Pai, desejosos de cada dia estar mais perto do Senhor. Amém. Santo bendito no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quantos durante a semana perceberam? Quantos durante? Ô, pastor, pode deixar? Pode deixar? Não, pode deixar. Os versículos depois vai estar ali na tela também. Durante a semana, quantos perceberam os princípios de mordomia no seu dia a dia? Falei, Sevó, eu percebi o princípio de mordomia.
Antes da aula, os irmãos tinham essa noção? Talvez até exercia, mas não tinha isso tão em mente assim, que é um assunto que é pouco falado ali da prática de mordomia. Então a gente vimos que mordomia e finanças. Vimos que a palavra mordomia, ou despenseiro do texto grego que acabamos de ler, é oikonomos, que significa mordomo, administrador ou economista. Conforme um escritor diz, e, irmãos, tente gravar esse princípio também. Mordomia é a responsabilidade diante de Deus de usar sabiamente para a glória de Deus o quê? Os benefícios e os recursos que Deus nos confiou. Domingo, Deus confiou a vocês o quê? 2 sementes cada um. Foi confiado a cada um dos amados irmãos. Vimos que mordomia cristã não envolve somente a área financeira do crente, mas também toda a sua vida. A vida do crente deve ser uma só em qualquer situação. A gente vai ver outras partes de mordomia também. Primeiro, início da mordomia. Aprendemos que quando fomos salvos, a salvação em nós gera o quê? Devoção a quem? Devoção a Deus. A devoção vai gerar o quê? Adoração. E a adoração vai gerar o quê? Um serviço de qualidade. Exatamente. Aprendemos também que tudo é nosso. Nós temos o quê? Nada. Não temos nada, nada, nada. Tudo é do Senhor. Mordomia cristã só é possível ao conhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim, de nossas vidas. O mordomo precisa saber de alguns conceitos bíblicos para exercer uma boa administração. Ali tem a imagem de uma família. Aquela criança é de quem? Aquele bebezinho? De Deus. É filho daquele homem e daquela mulher, provavelmente. Mas a quem ela pertence? Assim, ao Senhor. Tudo é de Deus. A gente viu alguns versículos lá em Gênesis 14, 22, que Deus é possuidor dos céus e da terra. Até mesmo o pastor falou alguma coisa semelhante na mensagem quanto a isso também. 1 Crônicas. Deus é quem nos dá força e vigor. Lembra, quando a gente exerce algum trabalho ou coisa semelhante, a gente pode até ter o suor do dia a dia, do cansaço do trabalho, mas quem nos deu força até mesmo para suar? O próprio Deus. Nada é segundo os nossos esforços, os nossos méritos, mas é segundo as forças que Deus assim nos dá. Vemos também ali em Deuteronômio 8, 10 a 18. E não temos nada. A gente parou aqui. Irmão, pastor Eduardo, Salmos 50, de 10 a 11. Irmão Marcelo, Ageu, esse livro é difícil de achar, né? Está lá no meio da Bíblia lá. Ageu 2, 8. Irmãos, não temos nada. Nossa, mas já estou desanimado, você me fala que nós não temos nada. Não temos nada, tudo pertence assim ao Senhor. Achou, pastor Eduardo? Salmos 50, versículo 10 e 11. Pode ler. Porque ele é todo animal, nascendo e lugar, sobre milhares de outros. Conheço todos os árvores do monte e são todos. Tudo é do Senhor, os animais e todas as coisas ali. Ageu 2,8, Marcelo? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, de quem é o ouro e a prata? De Deus. E às vezes a gente fica encucado, nossa, minhas finanças, o meu dinheiro está lá na poupança, está investido nisso, está investido naquilo, mas tudo é do Senhor. Imagina no passado, quando tinha as guerras ali, do povo de Israel inclusive, geralmente quando tinha uma guerra, a parte que perdia era totalmente saqueada, todo o despojo ali era tomado. Muitas das vezes, infelizmente, Israel também teve muitas derrotas e foi ali totalmente saqueado. Imagina ali os inimigos, o povo babilônico e tantos outros ali que tomaram Israel, levando toda a prataria do templo e de toda a cidade do povo de Israel ali, o ouro, os vasos, os utensílios preciosos ali, e Deus lá de cima olhando, tá bom, esse ouro é meu, essa prata é minha, esses utensílios é meu, tá indo lá para a terra, lá para a Babilônia, tá bom, tá indo para lá, mas ainda continua sendo do Senhor. E isso é algo que a gente tem que ter em mente. Tudo é do Senhor, o ouro e a prata. Nós não temos nada, nós só administramos. Pastor Zé Roberto, Romanos 14, 8. O mordomo tem um senhor. Olha o que diz Romanos 14, 8. Muito profundo esse texto. Romanos 14, 8.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos de quem? Senhor. Do Senhor. Se vivamos, somos do Senhor. Então, quer dizer, todos aqui estão vivos. Se estamos vivos, somos de quem? Do Senhor. Em toda complexidade de todas as áreas de nossa vida. Ô Senhor, eu estou aqui para te servir. Se morremos, estamos do Senhor, porque já estaremos com Ele ali na glória. Em todo sentido, somos do Senhor. Estevão, então quer dizer que eu não tenho nada e eu sou do Senhor? Glória seja dada a Senhor nosso Deus. Não temos nada, tudo que nos foi confiado não é nosso, é do Senhor. E temos um Senhor. Às vezes a gente costuma intitular a Jesus Cristo como somente Salvador. Mas a gente esquece como é que eu vou falar? Isso, exatamente. Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Como Salvador, glória seja dada ao nosso Deus. E como Senhor de sua vida? Como Senhor de minha vida? Porque o Senhor é aquele que está à frente ali no comando, que dá as instruções. Estamos dispostos a ouvir as instruções assim que o Senhor tem nos dado? Somos do Senhor. Uma coisa é entender o conceito e outra coisa é viver este conceito. Até mesmo o pastor disse na mensagem, às vezes a gente endurece os nossos corações no sentido de que a vida é minha e eu faço o que eu bem entender. Isso é princípio de mordomia? Pelo menos para o crente não, que já conhece a palavra e já conhece a Cristo de jeito nenhum. Para o perdido talvez seja até natural ele pensar e agir assim, que não conhece a palavra ainda. Mas para nós que já conhecemos a Cristo, a minha vida é do Senhor. O que eu faço ou deixo de fazer, eu vou prestar conta ao Senhor. Lembra? Pensar uma coisa, agora viver é completamente diferente. Eu sei que muitas das vezes a gente vai ter que quebrar alguns alicerces que está construído já em nossos corações. Nossa vida não é nossa, é do Senhor. Então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero? Segundo a palavra de Deus que nós vamos ver também? Não. Nossa vida deve ser dirigida e tendo como norte as direções que vêm sendo do nosso Senhor e Salvador também, Senhor Jesus Cristo. Assim como tudo é do Senhor, nós também somos do Senhor. Uma coisa é entender e outra coisa é viver. Natan, 1 João 1, 3, Vinícius. 1 Coríntios 6, 20 e Salmo 100. Irmãos, não temos nada e somos do Senhor. E somos do Senhor pelo seguinte requisito. Mas me prova por que nós somos do Senhor. Olha o que fala em João 1, 3. João 1, 3. Falei primeiro? Então, perdão. É João 1, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada foi feito. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus Cristo, lá no início de tudo. Nós também fomos criados por ele? Então quer dizer que nós também somos dele. Rodrigo, também, Lucas 19, 10. Vinícius, somos por criação, então, assim do Senhor. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos do Senhor porque Ele nos adquiriu. Fomos por aquisição. Também somos assim do Senhor. Por salvação, olha o que fala lá em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar. Quem que estava perdido? Nossa, olha que amor, olha que graça sendo do Senhor. Ele veio buscar aquilo que estava perdido. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só um Deus gracioso para fazer algo tão especial. Preservação. O irmão Márcio, lá em 1 Pedro 1, 5. Tudo isso mostrando que somos do Senhor, porque Ele nos amou de tal maneira, irmãos, da qual não se explica, como fala lá em João 3,16. 1 Pedro 1, 5. Somos do Senhor por criação, por aquisição, porque Ele nos comprou, por salvação, por preservação. 1 Pedro 1, 5. Estamos o quê? Guardados. Ou seja, se estamos guardados, tem alguém que está tomando conta, assim. E Jesus Cristo tem nos guardado. Somos do Senhor também por doação. Pastor Eduardo, João 17, 6.
mostra também que somos do Senhor por doação. Tudo isso mostrando que nós não somos donos das nossas próprias vidas. Princípio de mordomia. João 17, 6. Irmão Marcelo, Isaías 43, 1. E o irmão Donizete, 1 Pedro 2, 9. Pode ler, pastor Eduardo? Manifestei os teus nomes aos homens do mundo e terra. Quero Deus, e tudo os que guardaram a tua palavra. Amém. Deus ali nos adotou como filhos do seu, filhos de amor. Quem poderia adotar filhos pecadores? Quem gostaria de adotar filhos que só dá problema, pastor? O mesmo nosso grandioso Deus. Isaías 43, 1, Marcelo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, te formou, ó Israel. Não temas, que eu te remi. Chama-te pelo teu nome, tu és meu. Quem nos remiu? Quem nos comprou por muito bom preço, por um excelentíssimo preço que ninguém poderia pagar? Aquele que tem o ouro e a prata, aquele que é a própria salvação, aquele que é o Deus maravilhoso. 1 Pedro, irmão Zete, 2, 9. Geração eleita. Irmãos, olha quantos privilégios que temos, por não sermos de nós mesmos, porque nós temos um Senhor como o nosso Senhor, aquele que nos adquiriu. Recapitulando, temos quantas coisas? Nada. Somos de quem? O Estevão não é do Estevão, o Zé Roberto não é do Zé Roberto, o Elson não é do Elson. Somos todos assim, do Senhor. E fomos adquiridos ali por muito bom preço, por criação, aquisição, salvação, preservação, doação, redenção e eleição. Estes são alguns princípios básicos de mordomia. Bom, se a gente primeiramente não compreender toda essa introdução, a gente vai até passar pelas outras aulas, mas a gente não vai captar qual é a direção de Deus para com o nosso agir, depois de conhecer a Cristo e agora conhecendo esses princípios de mordomia. Salvação gerou o quê? Devoção. Devoção gerou? Adoração. E adoração gerou? Lembra sempre isso, irmãos. São coisas básicas. Salvação, devoção a Deus, adoração a Deus, serviço de qualidade. Não temos nada e somos assim do Senhor. Então assim a gente finda essa primeira lição. E agora a gente vai para a aplicação da semente, que foi dado como tarefa assim para os amados irmãos. Deixa eu só chegar ali na parte ali. Primeira aplicação, obediência. Os irmãos gostaram então da experiência? Quanta semente foi dada para cada amado irmão? 2. Era a mesma semente? A mesma semente. Foi dada 2 para cada um, a mesma semente. Foi dada a mesma instrução? Era para pegar um copinho, pôr um pouquinho de terra ali, às vezes até um copinho até diferente, né, pastor? Colocar um pouquinho de terra ali, fazer alguns furos embaixo ali, colocar a semente e um pouquinho de água ali e deixar ali que tudo ia acontecer. Foi dada a semente, foi dada a mesma instrução para todos. Todos usaram o mesmo tipo de terra? Não. Essa daí é boa, não? Ainda. Mas fato é que cada um usou um tipo de terra. Isso quer dizer que a terra influenciou? Aparentemente não influencia em nada, pelo menos o nascimento da semente. Mais para frente, quando ela vai continuar crescendo ali, produzir, frutificar, aí vai fazer a diferença. Uma terra mais fraca não vai conseguir produzir tanto. Uma terra mais fértil vai conseguir produzir melhor. Para isso exige a correção na parte de adubo ali. Mas fato é que todos tiveram a mesma incumbência. As 2 sementes, o mesmo tipo de plantio. Quantos plantaram no domingo? Quem não plantou no domingo? Plantou aqui dia, irmão Ananias? 2 dias depois. 2 dias depois? Na terça, então? Na terça? Nasceu? Aí, ó, nasceu também. Mas, irmãos, deixa eu chegar. Deixa eu só mudar de lugar aqui. Todos estão conseguindo visualizar as sementes aí? Os experimentos? Os potes, né? A semente não vai conseguir ver mesmo.
Muitos já estão querendo até me apedrejar. Tinha uns irmãos que queriam que com 2 dias já estavam querendo que nascesse, né? Irmãos, tem alguns potes aqui que não nasceu. Alguns não nasceram. Tem princípio de mordomia nisso daqui? Os irmãos falam, isso aí não tem nada a ver com mordomia. Foi pedido o que para os irmãos fazerem? Pegar a semente e plantar. O resultado foi diferente para algum dos amados irmãos? A do senhor nasceu, pastor? Não. Quem mais não nasceu? Irmão Marcelo, o irmão Elcio, do irmão Ercílio, do pastor Reinaldo. Irmãos, a minha também não nasceu. Não nasceu. E vou confessar, plantei no sábado, um dia antes. Falei, vou ganhar um dia, que depois chega lá, vai... Exatamente. Isso. A questão do nascimento aqui uns vão atrasar. Quem plantou um pouco mais fundo, provavelmente vai atrasar um pouco mais. Quem plantou um pouquinho mais raso, vai sair na frente. Mas na hora da frutificação, vão ter o mesmo nível ali. Mas fato é que todos plantaram, todos tiveram oportunidade com terras diferentes, mas o princípio foi o mesmo. Irmãos, aquela semente que não nasceu, significa que quem plantou foi um mau mordomo? Não. Se cumpriu a tarefa ali como foi escrita, não foi um mau mordomo de jeito nenhum. Até a gente vai ver lá em 1 Coríntios 3, 6, diz o quê? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus deu o crescimento. Não é essa a aplicação de imediato, mas a gente vai ver isso também. Algum irmão viu alguma aplicação na experiência e gostaria de compartilhar? A mordomia inclui se está olhando de vez em quando e a dedicação, certo? Cuidado. É dedicação. No amor, Exato. você fazer de qualquer jeito, vou fazer de qualquer, uma comida de qualquer jeito. Não funciona. Não, de jeito nenhum. Abrir teu carro, Uhum. Irmão Zete? Eu peguei uma terra onde eu muito bicho. Ah. Eu fui plantei no terceiro. Ah, é óbvio você ver. Engraçado, no princípio, você recebeu semente, eu pensei que seria assim. Eu até pesquisei o jeito que faz semente pela gente antes, Uhum. a terra. Mas depois do pastor pregar, eu vi importante, assimilando a palavra de Deus, para fazer a obra. Exato. Qual foram feitos lá tantos Uhum. convites, e ninguém Nem- foi. Então já não é com a gente. O importante agora, a visão da agora é outra. É que é ir lá e plantar, Exatamente. tá? Regar. Essa é com Deus. Agora, mais alguma alguém? Só ajudar, o Antônio Carlos foi muito feliz no que ele falou, mas olha que coisa, né? Eu vi o Antônio Carlos uma grande expectativa. O Uhum. mordomo tem que ter expectativa. Exato. Ele está fazendo por acaso. Né? E outra coisa, não é errado também, que você pesquisou, fazer da melhor maneira possível. Uhum. E você tem alguém que vai te cobrar. E Uhum. é a mesma coisa, eu posso chegar lá e entregar um folheto de qualquer jeito. Exato. Ah, estou fazendo, mas não estou fazendo de acordo com o que eu deveria. Uhum. A semente é a mesma coisa. Então, tem todos os princípios, mas a expectativa, né? Nossa. Você que eu não estou no perto, eu fiquei com você, mas tem que ter expectativa para fazer. Exato. Tem que ter um resultado. Uhum. Não fazer por fazer, né? É verdade. Eu conversei com o Natan na quarta-feira, ele falou: a minha está desse tamanho. Aquele frustrado. Acontece isso. Tá? E outra coisa, né? Acabou de falar, é Deus que vai operar o restante Exato. da vida. Então a gente traz para nós, eu sou melhor. É. Né? Uhum. Não, você fez certo. Deus Uhum. O resultado é. Mais algum irmão que gostaria de dar um testemunho? Falar, Estevão, o Júnior? Perceber isso aí, uma situação que é muito comum no centro, é chamada de funil, e muito entra e pouco sai. Foi dada várias sementes, alguns plantou, outros não, porém, algumas nasceram. Uhum. Às vezes a gente quer algo mirabolante, mas Fica. é o dia a dia, é o básico, é falar, Ah.
convidar as pessoas, porque Exato. nem todo mundo vai vir. Por Exato. exemplo, numa campanha da seguida de metas, atingir 20% já é uma meta positiva, 80% está descartado. Muita coisa também segue isso. Uhum. Negócio, não. A gente vai ver um princípio, a quarta aplicação, a gente vai ver semelhante a isso também. Mas fato é, irmãos, que se você pegou, eu vi o irmão Marcelo ontem falou assim, Estevam, todo dia eu vou lá cedo lá e olho na semente e não nasce. Cedo de tarde eu vou lá e não nasce. Creio que vários outros irmãos também estavam nessa mesma expectativa ali. Foi lá, olhou, e aí, semente, você vai Eu nascer? cheguei de noite, ranquei, choveu, ué. Eu lá, sabe quem servia? Exatamente, tem uma aplicação sobre isso também. Mas, irmãos, eu confesso, eu também, ontem eu cavuquei a minha, Marcelo. Eu falei, não é possível que essa semente, plantei no sábado, não vai nascer. E tava só uma raizinha lá, assim, eu falei, não tem nem jeito de levar aqui. Vai... Trazer o maior, né? Então, ó pra você ver, não deu certo. Mas fato é, irmãos, se você plantou, teve esse zelo, esse cuidado, isso é mordomia. Não é questão de adoração, é acatar, fazer com zelo, com amor, com obediência, com dedicação. Isso é mordomia. E se você fez assim, independente do resultado, se nasceu, se está pequeno, se está grande, parabéns, você exerceu mordomia. Isso é mordomia. Eu falei para vocês fazer a semente nascer? Eu falei para fazer o quê? Plantar. Eu não falei para fazer, vocês levam a semente e faça a semente nascer. Eu não falei isso. E nem Deus vai dar essa instrução para nós. Como bem assimilada a semente relacionada sim à palavra do Senhor. Ele vai nos dar a condição de semear a palavra, plantar. Quer seja um terreno ruim, um terreno bom, é para lançar a semente lá. Dos 4 terrenos que apresentam nos evangelhos, caiu no caminho, caiu em um terreno pedregoso, caiu num terreno cheio de espinhos e caiu num terreno fértil. Quantos terrenos foram? 4 locais ali onde a semente caiu. Quantos germinaram e deram fruto? Um só. Ou seja, vamos dividir isso em porcentagem. Só 25%, pastor, do que foi anunciado lá por aquele semeador, chegou no estágio que todo mundo almeja ou espera. Tem uma historinha do rei que escolheu uma esposa, até Não. chamou todas as moças do rei. Ele deu, você fez, a sementinha para todas, e pronto. Se ela for mais bonita, era turismo. Só que quando a semente nasce, o quê? É semente morta, tem uma dormência. Ele para todas. Aham. Todas levaram flor, menos uma. Aqui verdadeiramente ficou. Levou para ninguém, ficou na Isso demonstra a fidelidade, assim. Se a confiança, assim, da Senhora. Agora, o irmão contando aí, já vi essa passagem, sim. Isso demonstra que todos ali receberam uma semente morta. E achando que ia nascer. Queria fazer o E fizeram uma trapaça ali. Bom, já que não está nascendo, vou pegar com qualquer outra planta aqui e vou pôr aqui. Beleza? Exatamente. Aqui não nasceu, era que verdadeiramente cuidou e cultivou ali. Nossa, mas não nasceu. Mas a semente estava morta, como que ia nascer? Mas de fato ela exerceu ali o princípio de mordomia também. Então lembra, dos 4 terrenos que apresenta nos evangelhos, um só germinou e frutificou. 25%, pastor. Isso, Estevão, quer dizer que de cada 4 pessoas que eu vou falar de Cristo, uma vai converter, vai ficar firme na igreja e vai frutificar? Não. Nem sempre. Pode ser que você vai falar para 10 vai converter e vai ficar firme. Pode ser que você vai falar para 1, esse não vai converter e não vai ficar firme. O crescimento quem dá, assim é o Senhor. Rodrigo, Mateus 24, 44 a 47. Essa é a nossa primeira aplicação. Obediência. Os amados irmãos, os amados mordomos, exerceram obediência quanto ao que foi pedido. Mateus 24, 44 a 47. Por isso, estáis vós perseguidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel que tem, o Senhor construiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, o Deus morar sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo que serve ao Senhor, Deus sem verdade já,
começar Até a o- colocar no seu conserva, definir, Até o 47. Irmãos, Jesus Cristo vai voltar, não vai? Ele quer nos achar que jeito, Rodrigo? Servindo assim ao Senhor, exercendo o quê? Um bom princípio de mordomia, cuidando de tudo aquilo que Ele assim tem nos dado. Jesus Cristo vai chegar e procurar as sementes nascidas? Ele vai procurar quem exerceu todo o trabalho para que a semente fosse plantada. Aí nascida não é a nossa parte. Irmãos, e às vezes a gente se frustra. Eu fiquei frustrado, pastor, que a minha não nasceu. Porque foi, puxa vida, eu dei o experimento e a minha não nasceu, pastor Eduardo. A gente se frustra. Mas a gente se frustra porque a gente quer fazer o que é da parte do Senhor. E o que é da nossa parte, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer até um pouquinho para o Senhor. Ó, Deus, eu vou fazer até um pouquinho a mais, vou fazer crescer. Não vai acontecer. Nós devemos nos frustrar com aquilo que cabe a nós fazer. O que é de Deus, é de Deus. Se o perdido vai converter ou não, é com o Senhor. Mas cabe a nós anunciar. Mostre ali a palavra. Se você fez ali a tarefa de plantá-la, jogou água, teve o cuidado de vigiá-la, parabéns, você exerceu práticas de mordomia cristã. Irmãos, vocês cuidaram bem da semente que é do Senhor, algo muito pequeno, algo insignificante, vamos falar assim. Nossa, foi dado uma tarefinha lá assim, algo insignificante, em termos diante do que é aquilo que Deus tem nos dado. Como você tem cuidado das outras coisas que Deus tem lhe confiado? Vamos ditar alguns aí. Como você tem confiado, aqui todos chefes de família, exceção dos meninos aqui. Como você tem confiado da sua família? Como você tem cuidado? É o mesmo cuidado que você teve com a semente ali, todo dia ir lá, regar, jogar um pouquinho de água, jogar um pouquinho de adubo, colocar no sol, ver como é que está o crescimento. Deus tem nos dado nossa família, nossas esposas. Como temos cuidado delas? Gente, eu plantei o livro de vida eu fui lá, mas a dona Elisa ela está abaixo mais. Eu fui lá porque ele está quase, a pessoa que pode estava nascendo. Ela até mandou uma foto, eu acho, no grupo ainda. Eu fui lá no sol, quando eu cheguei, ele estava lá em cima. No tempo. Exatamente. As esposas dos irmãos ficaram sabendo que os irmãos plantaram a semente? Ficaram sabendo. Uma faxineira, eu plantei duas maneiras. Ele, pelo amor de Deus, você avisa José e eu quero acabar. Não. Porque a pedra, as minhas coisas, ela guardam no ar. A mesa está bem libertou no Ribeirão, estava lá e o dia da trabalhada ligou para ela e tomou assim, pelo amor de Deus. Aí, a hora que ela chegou, eu fui avisou, né? Irmãos, olha o cuidado das esposas com relação a isso. Vou ser bem sincero, a hora quando eu falei de plantar, foi a Letícia que plantou a semente para mim. Ela falou assim, eu já vou lá pegar, já vou plantar. Você terceirizou. Eu terceirizei esse serviço aí, ó. Olha para você ver o cuidado. Aí, ontem ela falou assim, acho que a tua semente não vai nascer não. Eu ainda cavuquei lá e de fato, muito pouquinho não ia estar nascido ainda. Mas olha o cuidado das esposas. Imagino que da parte das esposas, ela tem um cuidado maior para com os maridos. Mas maridos, cabe a nós ter esse cuidado, essa prática mordômica, assim, de fazer com as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, aqueles que assim o têm. Lembra, a semente tão insignificante, a sua família é muito mais preciosa que uma semente, não é? Seus filhos, suas esposas é muito mais preciosa que a sua semente. A gente vê ali na imagem tem a figura de uma das sementes que ainda não tinha nascido ali. E de fato, o que faz a diferença não é o nascer ou não nascer. De fato é o que você fez, até onde coube a você fazer a sua tarefa ali, que era plantar a semente. O segredo não é fazer a semente nascer. Mordomia é cuidar, realizar a tarefa pedida pelo Senhor. Pastor, 1 Coríntios 3, de 5 a 8.
O segredo é exercer a tarefa pedida pelo Senhor, independentemente de resultado. Irmãos, se fôssemos depender de resultado, a gente não ia fazer nada. Nada, nada, nada. Resultado nos anima, ajuda? Com certeza. Mas e a falta de resultado? Deveria ser um ânimo a mais também, para continuar firmes ainda. 1 Coríntios 3, 5 a 8. Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que planta e rega é um. E esses que planta e rega, quem que vai receber, pastor? Galardão. O seu galardão. E o que faz nascer? O que faz nascer não precisa, porque ele é o próprio Deus. É ele que vai lidar ali com a questão do crescimento. Então, para aquele que exerce com zelo, com dedicação, com amor, carinho, esse é o que vai ter ali o galardão. Não que você deve fazer para receber isso, mas faça de bom grado, porque primeiramente é a vontade do Senhor. É Deus quem está pedindo para que você exerça. É o meu campo. E o inimigo põe a mãozinha dele. O joio. Semana eu estou bravo. Feira mesmo. A feira eu vou contra. Feira, amanhã. E ela falou assim: inimigo, nem isso. Ela falou assim: não vai dar. Aí ela falou: aí ela falou: final, não sou cena. Olha pra você ver. O pitaco ali, né? Olha pra você ver que coisa. Irmãos, e é desse jeito que vai acontecer. Então, olha que coisa. Às vezes a gente já não está tão animado por conta dos resultados que parece que não vão vir. Aí vem o inimigo ainda e assopra: ó, não vai virar nada. Pastor Eduardo, não vai virar nada. Irmão, essa não vai virar nada. Irmãos, tudo isso é para nos trazer desânimo. E é isso que o nosso Senhor, a quem iremos prestar conta, quer de nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Segunda aplicação. Marcelo, Lucas 8, 4 a 15. Semeadores da palavra. Olha o que fala ali em Lucas 8, de 4 a 15. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades que com ele, disse uma palavra. O semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisado. Caiu alguma semente aonde? Junto do caminho. Ali já ficou uma parte da semente. Foi pisada, e as aves do céu comiam. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Qual outro terreno que essa semente foi parar? Pedregoso. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Essa semente germinou? Germinou isso. Só que aí chegou na hora de crescer, o que aconteceu? Uns embaraços amarrando, uns espinhos daqui e dali. Pode continuar, irmão. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por um, dizendo que estas coisas clamaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós nos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é coisa parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebam com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. No tempo da tentação, se desviam. E aqui caiu entre espinhos.
Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos como pertencem. E a caiu boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmãos, o que os irmãos conseguem ver ali na imagem ali? O experimento dos amados irmãos, os irmãos praticamente fizeram metade da aula, fui só pegando as fotos que foi mandada no grupo ali e acrescentando ali. Vimos ali um que, lá no canto lá, quase querendo nascer, o de baixo ali não está nascido, o lá em cima lá tem dois apontando e o de baixo ali tem um que já apontou ali. Isso é semelhante ao que o irmão Marcelo leu ali? Vários terrenos, talvez ali não tenha pedra, não tem espinho ali, mas só até que se assemelha aonde a semente deve ser lançada. Cada coração é um tipo de terreno. Cada coração vai absorver de um jeito a palavra, se vai germinar ou não, aí é com o Senhor. Irmãos, somos semeadores da palavra. Essa é uma outra função de um bom mordomo fiel, assim, ao Senhor. Se temos a palavra, como também foi bem ilustrado ali, devemos semear. Se vocês, os amados irmãos, tivessem guardado a semente, o que ia acontecer? Não ia germinar, não ia acontecer nada. Irmãos, e é o que muitas das vezes estamos fazendo, guardando o evangelho só para nós. Todo mundo, com certeza, todo dia tem contato com alguém que ainda não conhece a Cristo, que ainda talvez não recebeu essa semente. E o bom mordomo é um plantador de semente, é um semeador. Muitas das vezes não está exercendo essa função do qual nos foi dada. Foram semeadas sementes em 4 terrenos diferentes, mas só uma frutificou. Não deixe de plantar a boa semente assim do evangelho. Irmãos, todos os amados irmãos plantaram a semente. Eu sei que talvez pareça muito mais fácil do que pregar o evangelho, mas se a gente teve essa disposição, sabendo que é do Senhor essa ordem, que semeamos também a boa semente do Senhor, levando o evangelho aos perdidos ainda que não conhecem assim ao Senhor. Então lembra, primeira aplicação, não devemos esperar por resultados, mas faça só o que o Senhor te pediu. Segunda aplicação, somos semeadores da palavra. Não sei se vai dar tempo de terminar. E a terceira aplicação, é Deus quem dá o crescimento. O pastor Gilberto está lá, 1 Coríntios 3, 6. Ali tem uma ilustração bem interessante ali. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmão, foi o irmão Rodrigo que fez aquela... Claro, não, aquilo ali não é milho, é uma braquiária ali, um raminho de braquiária ali. Até parece com o milho ali. Mas foi o irmão Rodrigo que fez crescer daquele jeito ali. Mesmo que se tivesse nascido. Ele plantou, cuidou tudo. Mas não foi ele que deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Irmãos, a gente tem que tirar isso de mente, como já foi falado. Deus tem a parte dele a operar também. Deus nos chama para ser parceiro dele. Ó, vem trabalhar em parceria comigo. Logicamente, ele sendo Senhor. Ó, você vai fazer uma parte e o restante você deixa comigo. Porque a gente se preocupa demais com a parte do Senhor. Esquecemos da nossa parte, muitas das vezes. Nossa função é somente semear. Não podemos fazer nada mais do que semear a semente. Deus vai fazer a parte dele perfeitamente. Observe agora a proposta de Deus de trabalho. Deus procura bons mordomos para trabalhar em parceria com ele. Bom, se exercemos uma boa mordomia, Deus vai nos dar muito mais coisas confiadas a nós. Não que vai dar para nós, mas vai nos confiar muito mais coisas, muito mais tarefas, muito mais responsabilidade. Mas eu vou ficar sobrecarregado de jeito nenhum. Quando vem de Deus, jamais. Ele quem dá todas as instruções. O mordomo de uma casa apenas vai prestar contas ao seu Senhor. Não vai fazer nada por ele. Na mordomia cristã, iremos prestar contas a Deus. Mas, porém, Deus vai fazer a parte da tarefa que nós não podemos realizar, que é dar o crescimento. Então lembra, cada um tem uma função. E na semana que vem a gente vê a quarta e última aplicação. Se os irmãos tiverem mais alguma aplicação também, a gente discute aqui também, para a gente dar início na primeira parte de mordomia, que é tempo. E uma tarefinha básica, essa não vai ter parte física de fazer. Lembra de orar diferente. Orar diferente como você? Mas eu estou orando errado? Não que esteja orando errado. A gente vai ver sobre mordomia de tempo. Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça com as 24 horas que Ele está te dando? Comece a orar diferente e semana que vem a gente vai dar início nessa primeira parte que é mordomia de tempo.
Deus os abençoe.